Sabe quando você abre o seu Instagram e você vê aquelas rotinas de manhã que você fica totalmente com inveja, querendo ter aquela rotina perfeita, em que você acorda às 5 da manhã e você vai fazer uma meditação, faz o seu devocional, um café da manhã com calma e prepara todo aquele ritual para ir treinar. E assim vai começar o seu dia muito antes das 9 da manhã. Mas você acaba se sentindo uma fracassada por não conseguir colocar em prática, porque na sua rotina você precisa acordar cedo para pegar ônibus. E muitas das vezes você nem consegue estar tomando um café da manhã. Prazer, eu me chamo Desirê. Se inscreve aqui nesse canal porque eu sou nutricionista e vou estar conversando com você muito além sobre alimentação, mas sim tudo que envolve a questão de desenvolvimento pessoal feminino. E nesse vídeo eu queria muito focar com você sobre a questão do milagre da manhã, ou Hábitos Atômicos, que eu sei que são dois livros que você já deve ter visto a referência. Eu acho sensacional toda a ideia que tem por trás desses livros. Eles ajudam muito na questão de abrir a sua visão para muita procrastinação que a gente tem e começar a ter mais ação no nosso dia a dia. Só que o que acontece muito é quando a gente fica colocando a rotina perfeita que eu só vou conseguir ter um sucesso fazendo daquela determinada forma. A gente confunde a inspiração com a comparação. Então, no Milagre da Manhã, ele fala muito dessa questão de você acordar o mais cedo possível e ter vários rituais para começar o seu dia. É muito essa questão também de fisiologia, porque o nosso corpo, na parte da manhã, não recebeu nenhuma informação cognitiva, né? Qualquer informação do dia. Então não gerou nenhum pico de estresse, não gerou ansiedade, não gerou nenhuma tristeza. Então é onde a sua mente ela tá bem clara para processar algumas coisas. É o pico de maior criatividade das pessoas. Então por que não colocar ações de desenvolvimento pessoal, como uma leitura ou escrita, na parte da manhã? Porque à noite, gente, se a gente pega para estudar algo muito complexo, fazer uma meditação, a gente está muito cansado. Às vezes vai precisar fazer por pura disciplina, como estudar numa faculdade à noite. Porém, dizer que a produtividade ela é 100% à noite, não é, porque a gente já está esgotado pelo dia inteiro estar trabalhando. Então faz muito sentido a gente deixar para a parte da manhã. Só que quando você não tem uma rotina propícia para isso, gera aquele sentimento que eu só vou ter sucesso se eu fazer dessa forma. Você começa a se comparar e quando abre a rede social, vê um monte de blogueira influencer que tem ajuda, não tem como negar, gente, elas têm uma questão de ajuda, às vezes tem gente fazendo serviço para ela, né, delegado várias coisas. Você se compara. Você fica pensando que você não vai ter aquele corpo porque não tem a disciplina de fulana que tem médico, tem isso, tem aquilo. Não, a gente não pode ficar usando as comparações. Eu trabalho muito aqui com as minhas pacientes no consultório sobre essa questão da gente desenvolver novos hábitos, mas não precisa ser algo fixo, né? Muitas falam que o problema da rotina é porque almoça tarde, mas na verdade não é bem o almoço tarde, mas sim o que ela escolhe para almoçar. Se a sua rotina só permite tais horários, então a gente vai ter que extrair o máximo do seu conhecimento, o máximo de produtividade dentro daquele horário. Mas o que eu vejo na maioria das pessoas é usando essa comparação a fim de ter o esgotamento mental. Quando a gente começa a nossa manhã, pensa que ele é o dia, ele é o momento do seu dia onde está tudo muito claro, né? Se você já pega o seu celular, pode perceber, geralmente você faz isso. O seu celular acaba de despertar. Você vai lá e pega ele e já vai direto pro quê? Para vídeo curto, pro TikTok, pro Instagram e começa a bisbilhotar a vida alheia do outro. E isso já vai gerando uma carga de dopamina e recompensa rápida no seu cérebro e você já começa o seu dia se comparando. Aquela clareza mental que estava zerada, ela começa a se encher de informação, porque as informações da internet são tudo muito rápido. Em apenas 5 minutos você pode ter visto 30 vídeos, 30 tipos de notícias. E isso vai tirando toda a sua força de vontade para viver o dia desde o começo da sua manhã. Então, esses livros falam muito dessa questão de deixar o celular de fora.
Por quê? Porque o celular esgota toda a nossa força de vontade. Se você passar o dia inteiro entrando na rede social, vai chegar final de tarde, você vai ter aquele sentimento de fracasso, que você não fez nada de útil, que você não fez absolutamente nenhuma produtividade, que não conseguiu colocar nada em prática, mas ao mesmo tempo você tá cheio de tarefa para entregar, teve tanto tempo livre, mas parece que não conseguiu fazer nada. Não conseguiu porque você teve várias pausas durante o seu dia para ficar nas redes sociais. E isso foi tirando cada vez mais a sua energia. As informações rápidas da internet faz que quando a gente tenha que realmente focar numa determinada tarefa, a gente não consegue dar o nosso máximo, a mente já dispersa. Então a questão da meditação é de você ficar os primeiros 30 minutos do seu dia pensando o que você vai fazer no dia, quais são as suas dificuldades, o que ocorreu no dia anterior que dificultou de você colocar essa habilidade que você quer desenvolver no dia seguinte. A meditação é bem legal e você não precisa necessariamente acordar mais cedo e sentar no tapete e meditar. Você pode simplesmente não pegar o seu celular de manhã e enquanto estiver escovando o dente, preparando um café, caso você consiga ter esse tempo para isso, você já vai pensando sobre o seu dia. Não necessariamente 3 horas da sua manhã tem que ser dedicada a desenvolvimento pessoal. Apenas 15 minutos já vão te dar mais clareza mental. E é claro que no restante do dia é você diminuir a questão do seu tempo de tela. Parte dos desejos alimentares que a gente tem é porque a gente é enxurrado da questão de cupom, do marketing, de ver um folder. Porque se você tá numa dieta e a todo momento tá vindo um monte de informação e também convite de pessoas para você comer, você vai acabar saindo da dieta uma hora ou outra. O autocontrole, ele pode ser treinado, só que chega uma hora que a gente não se aguenta. É interessante você pegar um livro, mas não usar ele 100% para você fazer. Porque se você começa a tentar colocar tudo em prática, né, de acordar mais cedo para realmente fazer essas questões e ter essa rotina da blogueira influencer, você na verdade só vai conquistar a privação de sono. E a privação de sono, ela vai dificultar tudo na sua vida, porque quando a gente tá privado de sono, fica muito mais indisposto e a gente não consegue render, fica mais irritado, mais ansioso, parece que nada está dando certo e não compensa você acordar 1 hora do seu dia mais cedo, se você já dorme pouco, para fazer um cardio em jejum para emagrecer mais rápido. O que você precisa muito fazer é analisar como que está a sua rotina e como que você pode ir encaixando essas habilidades que você quer fazer, um livro que eu quero começar a ler, um idioma que eu quero aprender, um hobby como pintura que eu quero fazer. Então, analisar esses ganchos que você tem na sua rotina de tempo livre. Se for 30 minutos que você tenha livre depois do seu almoço, coloque essa habilidade. Não precisa colocar para a parte da manhã. Se você não consegue treinar de manhã, tudo bem, vai à noite, mas cumpra com o propósito. Não fique colocando que você só vai alcançar tal corpo, tal objetivo, tal desenvolvimento se você fazer em determinado horário, em determinado dia, porque a vida não é assim. A vida, ela precisa ser ajustada e não ficar usando a vida do outro para você tentar se encaixar. Da questão da força de vontade, você sempre vai começar o seu dia com essa força de vontade lá em cima. Você vai estar super animado no maior pico de criatividade. Então, tente ao máximo não ficar colocando na sua parte da manhã muita coisa para você fazer, de querer do 0 a 100 fazer tudo que você não faz num dia só, porque daí vai chegar depois do seu almoço, você não vai querer fazer mais nada, você vai estar esgotada. E nesse tanto de produtividade para quem não estava fazendo nada, chega um momento que a gente não aguenta. Dá 1 semana, 15 dias, você larga tudo de vez, e aí você acha que não é para você, mas a verdade é porque você começou num impulso muito rápido, sendo que era necessário você ter ido aos
poucos. É só pra gente finalizar, eu vou te passar uma outra estratégia que você pode colocar no seu dia para você sempre sentir que você tá progredindo. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo para você receber mais sobre esses conteúdos. E me segue no Instagram, @desirredario, caso você queira conhecer uma rotina prática do dia a dia e também saber mais sobre o meu acompanhamento nutricional. Primeiro, você vai selecionar 3 pessoas que você admira. Em cada uma dessas pessoas, você vai escolher apenas uma coisa na rotina delas que você admira também. E você vai analisar em que momento do dia ela faz isso e como que ela faz. E aí você vai trazer para sua rotina, no momento que você tem livre e como você consegue fazer. Só que coloque coisas que realmente você consiga fazer. Não vai colocar de fazer uma aula de piano se você nem tem condições para isso. Mas coloque coisas que você precisa desenvolver no seu dia a dia para melhorar a sua qualidade de vida. Seja treinar, beber mais água, melhorar a sua relação com a comida. Então você vai usar apenas 3 pessoas e cada uma dessas pessoas vai escolher essa habilidade. Sempre que você começar a ver uma outra influência, uma outra blogueira, um outro podcast, um outro livro, alguma coisa que fala de alguma coisa para você colocar, não, você não vai colocar. Você não vai pensar em adicionar mais uma listinha de tarefa. Você primeiro vai fazer um mês essas primeiras 3 coisas. E aí você vai ter uma caixinha de ideias. Porque toda vez que você ouvir um vídeo de alguém sugerindo isso, em vez de você for lá e colocar como necessidade precisa fazer isso, você vai colocar na sua caixinha de ideias. E a partir do momento que você conseguiu colocar em prática essas primeiras 3 coisas, se der certo, tudo bem, manteu. Se não der, você substitui na caixinha de ideias. Então, vai surgir muitas vezes na sua semana de coisas que você precisa comprar, precisa fazer, mas não necessariamente. Você vai anotar na sua caixinha de ideias, é como se o pensamento viesse, você anotasse o pensamento e deixasse o pensamento ir embora, para quando você precisar, você for consultar ele. E essas pessoas que você usou como uma inspiração, não ficar tentando se comparar até a rotina delas. Usa como inspiração, mas sempre glorifique aquilo que você está conseguindo fazer e diminua ao máximo o seu tempo de tela, porque senão você vai sentir cada vez mais que está preso numa rede social e não realmente você se auto-desenvolver. Um beijo e até o próximo vídeo.